Olá, tudo bem com vocês? Bom, era para nós fazermos uma live, mas como nós não conseguimos acertar um horário com todo mundo, então vai ser um vídeo gravado mesmo. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre uma revisão geral sobre o que nós vimos até agora para nossa prova na sexta-feira. Bom, estava acontecendo toda uma efervescência, né, no mundo por conta da Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que acontece o quê? Quando tem toda essa mudança, essa movimentação política, econômica, a literatura acaba sendo influenciada. E por conta disso vão surgir as vanguardas europeias, né? E dentro dessas vanguardas nós vamos ter algumas correntes. Tá? Então nós vamos ter a corrente futurista ou futurismo, que o próprio nome diz que vai almejar o quê? Vai olhar para o futuro, vai querer ver as novidades, né? As coisas que o futuro vai trazer pós a Segunda Guerra Mundial. A gente precisa pensar que futurismo é novidades daquela época, não o futurismo que a gente conhece hoje ou o futuro que a gente almeja. Tá? Daí a outra corrente foi o expressionismo, como o próprio nome diz, é a expressão, né? O expressar o eu, os sentimentos, as sensações. Tá? Uma outra corrente foi o cubismo. Tá? O nome também já vai trazer aí a lembrança ao cubismo, então os desenhos geométricos, tá? Tudo isso dentro da literatura. Nós vamos encontrar também o dadaísmo, nós fizemos uma atividade em sala de aula com o jornal. O dadaísmo não significava nada, que era realmente essas correntes, né, vanguardistas europeias, elas vieram mesmo para romper com tudo, né, para mudar tudo. Vamos sacudir essa poeira e vamos começar de novo. E o surrealismo, né, como o nome diz também, surreal, né, além do que era real, além do que era visto ou vivido até o momento. Então, todas essas correntes, elas vieram mesmo para isso, para romper com paradigmas, para romper com regras, para romper com o que era estabelecido até então. Tá? Tudo isso veio em preparação, então, para o pré-modernismo. Tá? O pré-modernismo, então, nós vamos falar mais especificamente aqui do Brasil. O que acontece? Nós tínhamos passado pela libertação dos escravos, proclamação da República, e agora os donos, os senhores, não tinham o quê? Eles não tinham mais mão de obra. E agora? Vão fazer o quê? Precisam de gente. Tinha acontecido a guerra, as pessoas precisavam reconstruir sua vida. Então nós vamos ter os imigrantes europeus que vão chegar aqui no Brasil. E nós vamos ter o quê? O embranquecimento da mão de obra brasileira. Tá? Nós vamos ter também aqui no Brasil, nessa época toda, a seca no Nordeste, né? Uma seca muito grave, que é daquela época e que a gente ainda tem hoje, tá? Nós vamos ter muitas revoltas, nós vimos algumas coisas também na sala de aula, mas nós vamos ter a revolta da chibata, a revolta da vacina, tá? E muitas outras revoltas acontecendo nessa época do pré-modernismo, tá? Nós vamos ter o sincretismo, né? Um sincretismo estético. O que é isso? O pré-modernismo, ele não é uma escola literária, ele é uma mistura de tudo que está acontecendo. Então, o mundo está num alvoroço, não existe ainda um caminho, eles estão tentando escrever este caminho, tá? Então a gente vai ter assim, a corrente literária neorrealista, uma corrente literária neossimbolista, né? O novo querendo ser implantado, né? Implementado. Então, o que vai acontecer? Tem toda essa mistura. Então, eles vão misturar, pegar o que eles acham que é interessante e começar a implementar isso. Tá? E nós vamos encontrar no pré-modernismo, que já vem lá das correntes vanguardistas, essa ruptura com a academia. A academia, quando nós falamos das grandes universidades, porque elas ditam as suas regras. O que deve ser seguido na literatura? Deve ser assim, assado, né? Desse jeito, tem que fazer desta forma. E as vanguardas, assim como o pré-modernismo, eles não vão fazer mais isso. Não, chega, vamos fazer de outro jeito. Chega de seguir essa receitinha de bolo. Vamos fazer uma novidade, vamos quebrar tudo, vamos arrebentar isso, né? Vamos fazer algo diferente,
né? Daí, dentro do pré-modernismo, a gente pode pensar o que fez de diferença. Nós podemos pensar aí no Racionais MC, né, que é o que o vestibular está pedindo, porque até então a gente pode pensar que esse não é um tipo de literatura que é pedido, né? Onde já se viu, por mais que a gente tinha estudado a escola literária, que era o realismo, né? Mas não era tão realismo assim, né? De falar de fato o que está acontecendo, né? Sobrevivendo ao inferno, onde já se viu chamar o mundo de inferno, a sociedade de inferno, né? E aí nós temos também, a gente pode citar o Quarto de Despejo, né, da Carolina, que vai falar da realidade. Ela conta, é um diário, ela vai contando o dia a dia da dificuldade de conseguir a comida, de conseguir o dinheiro do pão, né, de conseguir todas as coisas, qual é a dificuldade do lixão, tudo isso. Isso é uma realidade, é fato. Então isso só foi possível porque com o pré-modernismo eles meteram o pé no guarda-roupa, né, meteram o pé no armário e foram às ruas. Nós vamos ter também trabalhos aí que vão tratar do regional, vão sair do centrão aí, vão pro regional, vão para as margens. Nós vamos trazer as poesias que são consideradas, que não eram consideradas uma literatura de fato, que deveria ser publicada, lida, entendeu? Então nós vamos estudar mais sobre isso. Nós vamos ter aí dentro como autores Augusto dos Anjos, uma poesia mais intimista, né, mais melancólica. Nós vamos ter Euclides da Cunha, que era um jornalista, mas que vai até a Bahia, até Canudos, e vai presenciar a Guerra de Canudos e escreve Os Sertões, né, uma obra muito importante, histórico e literária. Nós vamos ter Lima Barreto, que negro, sofreu muito preconceito, mas mesmo assim ele era muito patriota, e ele vai escrever entre suas obras Triste Fim de Policarpo Quaresma, que a gente pode considerar que era um alter ego seu, né? Que era uma demonstração sua aí no papel, né? Nós vamos ter Monteiro Lobato, que nós vamos falar mais pra frente sobre Monteiro Lobato, mas ele traz o sertanejo, né? O pé no chão, o caipira, né? O caipira. E o Graça Aranha, que também vai ter um papel importante mais pra frente, que nós vamos falar. A gente não falou dele na sala de aula, mas é bom citar que ele surge agora, né, no pré-modernismo, mas nós vamos falar mais sobre tanto Monteiro Lobato quanto o Graça Aranha mais pra frente. Daí, voltando para Portugal, a gente vai falar sobre o modernismo em Portugal. O modernismo em Portugal é dividido em 4 fases. Nós vamos encontrar algumas divergências em relação a isso. Alguns sites, alguns livros vão trazer 3 gerações, outros vão trazer 4, tá? Mas nós precisamos nos atentar que, sim, são 4 fases. A primeira fase era o orfismo, tá? Surgido a partir da publicação da revista Orfeu. Que o intuito era fazer o quê? Chocar a sociedade, né? Isso que o modernismo, o pré-modernismo queria, chocar o outro, trazer algo inusitado que não era trazido. Depois a gente vai ter o presencismo, que também é a partir da revista Presença, tá? Só que aí era uma literatura também, que é chocar? Também, mas uma literatura mais intimista, vamos chocar de uma forma mais tranquila, né, assim, pode-se dizer. Daí nós vamos ter a terceira fase, que é o neorrealismo, um novo real, né? Que vai, quando as pessoas começam aí a pensar também nesse socialismo, tá? Elas vão começar a ter um pensamento mais socialista, mais marxista. Elas vão começar a observar e a fazer as denúncias sociais. Tá? Daí nós vamos ter a quarta fase, que é o surrealismo. Surrealismo, assim, é mais fluido. Tá? O pensamento é mais automático, a escrita é mais automática. Vai simplesmente, assim, pensou e vai fazer, mas livre, vamos pensar desta forma. Tá? Então, orfismo, presencismo, neorrealismo e surrealismo. Tá? Daí nós temos quais autores dessa época que a gente pode colocar? Flor Bela Espanca, que foi uma grande autora, que não se encaixa em nenhuma escola literária. Ela não se encaixa no modernismo português, assim como ela não se encaixa em nenhuma outra escola literária.
Mas também ela se encaixa em todas as escolas literárias, né? Ela foi extremamente inteligente e suas obras variam, elas conseguem circular em todas as escolas, ela tem características de todas as escolas, né? Então, Flor Bela Espanca, muito boa. Nós vamos encontrar Mário de Sá Carneiro. Mário de Sá Carneiro era um antissocial, foi solitário desde criança, ele tinha um humor assim, irônico, sarcástico, ele era sensível, tá? Mas muito reservado, né? Muito na dele, se tornou muito amigo, um amigo muito próximo de Fernando Pessoa. E ele vai trabalhar muito essa fragmentação do eu, né? Essa divisão, né? O fragmentar é o dividir, é o partilhar, né? E daí nós vamos chegar em quem? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa a gente também não chegou a falar na sala de aula, né? Nós falamos até Flor Bela, depois a gente não chegou a falar muito do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um dos autores mais influentes da literatura portuguesa e importante, né? E Fernando Pessoa é extremamente inteligente. E quando nós falamos de Fernando Pessoa e nós vamos nos referir às suas obras, a gente precisa pensar que Fernando Pessoa, ele mesmo, ou Fernando Pessoa ortônimo, tá? Porque, por ser extremamente inteligente, Fernando Pessoa conseguiu se fragmentar, como nós vimos no filme Fragmentado, né? Uma única pessoa que conseguiu compartimentar, né? Transformar, dividir a sua personalidade em pessoas diferentes. O Fernando Pessoa fez isso. Cada pessoa, embora se conversasse, elas tinham personalidades e vidas diferentes. Então, Fernando Pessoa fez isso. As obras de Fernando Pessoa eram mais subjetivas e líricas. Então, nós vamos encontrar isso. Essas são as características das obras de Fernando Pessoa. Ele escreveu o livro Mensagem, né? Que buscando assim a época áurea de Portugal. Tá? Fernando Pessoa escreve O Marinheiro, que é uma obra de vestibular, é um conto, foge um pouco da poesia, mas é um conto muito importante, que também traz reflexão. A gente pode falar num outro vídeo sobre. Depois a gente vai falar aí sobre uma dessas personalidades de Fernando Pessoa, que é o Alberto Caeiro. Alberto Caeiro é considerado pelo Fernando Pessoa como o seu mestre e mestre dos demais, né? Então pensa como é interessante. Fernando Pessoa é o criador de Alberto Caeiro, mas o Fernando Pessoa considera o Alberto Caeiro como o seu mestre. Então, olha que interessante. E quais são as características de Alberto Caeiro? Alberto Caeiro, ele é um poeta filósofo. Então, nós vamos encontrar na sua poesia assim, uma filosofia, uma reflexão sobre a vida, sobre a simplicidade da vida. Ele buscava muito isso, essa simplicidade da vida. Ele achava que as pessoas complicavam muito a vida, né? Que a vida era mais simples, não precisava haver toda essa complicação que elas faziam. Então ele buscava muito isso. Então Alberto Caeiro, ele gosta dessa simplicidade, é um poeta filósofo e é considerado um mestre. Então essas são as características que nós vamos encontrar em sua obra. O outro é o Ricardo Reis. Ricardo Reis é um clássico. Tá? É um homem clássico. Por ser clássico, o que ele é? Ele é a favor da monarquia, né? Ele é um monarquista. Como monarquista, ele se formou em medicina. Então, é um médico, tá? E médico clássico, ele também não era muito social. Então, se ia ter uma baladinha aqui, uma festa ali, ele fazia diferença na vida dele. Ele não iria. Tá? Então, ele era apático a que estava acontecendo assim na sociedade com relação a festas, né? E ele era o tipo que a favor do vamos aproveitar o dia de hoje, né? Do carpe diem, que a gente viu lá no arcadismo, né? Então, vamos aproveitar o momento, vamos aproveitar o dia de hoje, vamos curtir a nossa vida, né? Sem ficar pensando muito do que vai acontecer no amanhã, vamos aproveitar o dia. Como que eu vou identificar suas obras? Ele é clássico. Então, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar
muito figuras mitológicas, porque ele é clássico. Nós vamos encontrar muito também na sua poesia termos do imperativo, né? Faça, pare, né? Então, termos no imperativo. Nós vamos encontrar também termos no gerúndio. O que é o gerúndio, né? Andando, comendo. Então, verbos terminados em NDO. Nós vamos encontrar isso, tão fácil identificar aí a poesia de Ricardo Reis. E o terceiro heterônimo, né, de Fernando Pessoa, nós vamos encontrar aí o Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos era um engenheiro naval. Como engenheiro naval, a gente já sabe, ele era ligado nas correntes vanguardistas, principalmente no futurismo. Tá? Ele gostava de velocidade, do que era futuro, de tecnologia. Pensa nisso, tecnologia, futurismo. Gente, de novo, tecnologia para a época, não é agora, tá? Então, pensando nisso. E ele é considerado alter ego do Fernando Pessoa, né? Então, o seu eu, alter ego, não sei se eu disse lá atrás, mas alter ego é o eu, tá? Então ele é considerado esse alter ego do Fernando Pessoa. E ele vai usar o verso livre, o verso sem rimas, solto, vai escrever assim, tranquilamente. Então, Fernando Pessoa, ortônimo e seus heterônimos. Alberto Caeiro, poeta filósofo, simples, tá? Daí o Ricardo Reis, o médico clássico, nós vamos ter mitologia na sua poesia, então é fácil identificar. E o Álvaro de Campos, que nós vamos... é um engenheiro, então a gente vai encontrar muita velocidade, tecnologia no seu poema. E para nós terminarmos, claro, que nós também não falamos, que é de um outro grande escritor português, que é o José Saramago, né? Saramago, ele veio para fazer o que o pré-modernismo e o modernismo estavam pregando, que era para romper com a academia de vez. O que ele fez? Meteu o pé no armário com toda a força que ele podia, com marreta, com martelo, com tudo que ele tinha na mão, ele fez isso. Por que eu estou dizendo isso? O Saramago pegou tudo que a gente sabe sobre regras ortográficas e jogou no lixo. Não usou nada. Então a gente vai encontrar nas suas obras o quê? Nada de pontuação. Nada, ele não usa a regra de pontuação. Ele não usa a regra de paragrafação, sabe? Ele é o terror dos professores de português, né? Porque ele começa num bloco, ele começa aqui sem parágrafo, né? Do cantinho lá da folha, e ele vai terminar o seu livro lá no final, sem ponto, sem ter mudado de parágrafo, sem ter começado um novo capítulo, sem ter posto uma vírgula, um ponto de exclamação, um ponto final, um travessão, 2 pontos. Ele não faz nada, né? Se era para romper com a academia, vamos romper com a academia. Então foi o que Saramago fez, né? Saramago ganhou o prêmio Nobel, né, de literatura, entre outros prêmios, como de Camões também. E Saramago, ele faz na sua literatura denúncia social, que é também um dos motivos, né, da época do pré-modernismo. Ele faz denúncia social e a gente vê isso, por exemplo, na sua obra Ensaio sobre a Cegueira. Se vocês não assistiram, eu acredito que eu coloquei o link do filme, mas se eu não coloquei dá para achar, Ensaio sobre a Cegueira. E esse é um filme, tem o livro, mas tem o filme. Acho que seria interessante. Foi gravado aqui em São Paulo, o filme, e ele vai falar sobre como as pessoas são julgadas pelo que elas aparentam, não pelo que elas são. Então isso é uma denúncia social, isso é muito interessante. E uma outra obra que cairia no vestibular e que a Unicamp tirou, que é a história do Cerco de Lisboa, tá? Que é outro livro assim muitíssimo interessante, que também vai fazer uma denúncia sobre as alterações nos registros históricos, né? Que é para deixar o nosso questionamento. Quão verídico é, né? Quão verídicos são os registros históricos existentes? Então, o História do Cerco de Lisboa vai falar sobre isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né? Tem os vídeos, eu deixei alguns vídeos aí
na sala de aula que vocês possam pesquisar, né? Clicarem no link, dar uma olhada, mas nada impede que vocês procurem outras coisas, tá? Então, por hoje é só e tchau, obrigada!